The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes, vou dar início ao webinar sobre o abastecimento de água. Nós vamos ver este exemplo prático que temos aqui, acaba por ser a introdução de dados do edifício. Iremos fazer então o cálculo e o dimensionamento desta rede, bem como depois ver a parte dos desenhos e a parte das listagens. O programa CIP-CAD-MEP de águas, que também engloba, e iremos ver depois no outro webinar, a parte de residuais e pluviais, acaba por ser em parte semelhante, bem como, enfim, também distinto da versão do abastecimento de águas clássico, que era o programa antigo que possuíamos. Eu vou fazer então uma introdução de dados não global deste edifício e iremos passar então os vários passos que devem ter em conta para poderem calcular a rede sem problemas. É uma situação que ocorre algumas vezes na assistência, acaba por ser um pouco a dificuldade em conseguir calcular a rede ou colocar a rede a calcular sem grandes problemas. Isto porque o método de introdução que havia no programa clássico era um programa muito vocacionado para o cálculo hidráulico, basicamente. O CIP-CAD-MEP, esta nova versão do abastecimento de água, para além do cálculo hidráulico em si, há uma série de análises extra que o programa faz à rede, seja como, por exemplo, a própria disposição da rede a nível de válvulas, a nível de equipamentos, etc. Isso tem gerado um pouco de confusão, mas é efetivamente uma situação que não é complexa de todo, porque basicamente o que nós temos que ter atenção é que neste momento no programa nós devemos introduzir os dados como efetivamente a rede em obra deve estar executada. Mas de qualquer forma, passando aqui a parte de introdução de dados, eu vou colocando umas dicas daquilo que me vou recordando que tem sido se calhar um pouco a maior dificuldade que as pessoas têm deparado com o programa. A rede então, que depois iremos ver as listagens, é esta que está aqui introduzida, ou seja, nós temos vários pisos de habitação e temos aqui duas lojas que vão ter um abastecimento em separado. Algo que também é proveitoso neste programa é que efetivamente podemos estar a calcular 2, 3, 4, 5 redes ao mesmo tempo, que era algo que nas versões anteriores do abastecimento de água clássico não seria possível de fazer. Eu vou fechar aqui a vista 3D. Vou passar então aqui para dizer. E vou começar então pela introdução de dados. Bom, eu tenho aqui a obra, uma obra vazia. Isto sempre que fazemos uma obra nova, basicamente passamos pelo assistente e iremos ter que fazer vários tipos de escolhas aqui para o dimensionamento da mesma. Primeiro de tudo seria identificar ao programa qual era o tipo de edifício que estamos a calcular. Neste caso, o nosso será multifamiliar. Após a escolha do tipo de edifício, temos as unidades de utilização. E aqui é uma das primeiras opções que se tem que ter um pouco de atenção. Se não, reparem, o tipo de habitação que nós vamos colocar, ou seja, quando temos aqui tipos de habitação, é dizermos que temos T3 só, ou T4 e T3, ou T4, T3 e T5. Se nós temos vários tipos de habitação, nós vamos ter que identificar no programa quantos tipos de habitação é que temos. No caso de termos só um, e neste caso será um T3, vamos dizer quantos T3 temos na envolvente que vamos, ou na rede que vamos calcular. Neste caso serão 8 T3, que fica definido aqui a partir do momento em que escolhem o número de quartos duplos, e no caso queremos definir 2 quartos duplos e um quarto simples, é a mesma coisa, mas enfim, em termos de descrição fica um bocadinho diferente. Depois, o número de escritórios e o número de locais comerciais, ou seja, efetivamente nós vamos ter 10 frações nesta rede, o que quer dizer que eu, quando tiver a colocar as válvulas, que são as válvulas que me identificam quais é que são as frações autónomas que nós estamos a introduzir,
eu vou ter que definir todas estas frações, ou seja, a obra ou a rede não vai ser possível de ser calculada enquanto eu não definir efetivamente os 8 T3, um escritório e um local comercial. Enquanto eu não fizer isso em nível de introdução de válvulas, na identificação das frações, a obra não vai ser possível de calcular. De qualquer forma, para todos os efeitos, o que tem que ser introduzido é efetivamente isto, porque isto foi o que eu defini no início, e é isto que eu tenho que ter em atenção, porque efetivamente na rede que eu quero calcular, tenho efetivamente 8 T3, um escritório e um local comercial. E o programa vai determinar se eles estão todos introduzidos ou não. A partir daí, em dados de obra, nós temos aqui o que é que vamos definindo aqui o que é que vamos calcular. Aqui mais uma chamada de atenção. Se eu estou a criar uma rede de águas, de abastecimento de água, e vou criar também no mesmo programa, que é algo que aqui também se diferencia do programa do clássico. Nós podemos calcular as redes todas dentro do mesmo separador. As águas, as residuais e as pluviais. Agora, se eu já tenho a minha rede de água completa, mas ainda não tenho a introdução da rede de drenagens de águas, eu não vou poder calcular a obra se tiver estas duas opções ativas. Ou seja, se eu quiser só calcular a rede de água, eu tenho que retirar o visto de drenagens de águas, porque senão o programa está à espera da introdução dos dados, ou que a introdução dos dados da parte da drenagem de água esteja completa para poder calcular, senão vai estar sempre a dar erro na parte das drenagens. Relativamente ao abastecimento de água, sempre que nós escolhemos também, temos aqui depois as hipóteses que também vão estar enquadradas com o tipo de edificação que nós escolhemos. Neste caso, pronto, a descrição de sistemas de captação solar e AQS, a produção da AQS é individual, se é centralizada, e a acumulação para o sistema de captação solar. Isto depois porque também este programa se interliga com o programa de solar térmico para, enfim, podermos calcular a rede de águas e depois a parte dos AQS estarem enquadrado com a nossa rede solar térmica. Depois temos aqui qual o critério de simultaneidade em caudal que nós vamos usar, ou segundo a norma, que é o recomendado, ou então através de uma expressão simplificada. É uma opção técnica. Bom, a partir daqui temos o nível de conforto. Eu vou deixar neste caso médio. Todas as alterações que nós vamos fazer aqui, o programa vai-me identificar e dizer-me que tipo de considerações de cálculo vai tomar, ou seja, se tivéssemos um nível de conforto básico, a pressão mínima para torneiras comuns era 5 metros cúbicos de água, mínima para o fluxómetro 20. Isto é outro erro que se encontra várias vezes. Às vezes as pessoas estão a introduzir os equipamentos e colocam equipamentos com fluxómetro, e como podem ver as pressões mínimas são muito altas e depois a rede tem tubagens com diâmetros muito altos, ou seja, é um erro de introdução de dados. Por exemplo, considerarem fluxómetros em habitação, não é comum, ou seja, mas pronto, é uma situação que pode ocorrer várias vezes. E depois também aqui relativamente quais são as considerações que o programa vai tomar no caso da velocidade mínima e velocidade máxima para as tubagens e pronto. Sempre que formos alterando o nível de conforto, temos então outro tipo de considerações, de cálculo que ficam então especificadas aqui. Seguidamente, em seleção de materiais e equipamentos, aqui podemos fazer a escolha qual é o tipo de material que nós vamos usar. Principalmente na parte das instalações de aquecimento, climatização e AQS, para emissores de água para climatização, isto tem a ver com a parte radiante, e na parte das águas, nos ramais de distribuição, se temos um incremento de preço tudo relativamente a acessórios e peças especiais, isto tem a ver com medição. A medição preliminizada só existe para um determinado material e depois, no caso da instalação interior, qual as válvulas de corte nós vamos usar, ficando aqui o programa vai me permitir fazer alguma escolha. Portanto, temos casas comerciais que acaba sempre por ser o preço médio da solução média que existe em Portugal, ou então qualquer outra marca comercial. E depois qual é o tipo? Isto para a válvula de corte, para a tubagem. Qual é a tubagem que nós vamos querer usar? E também se ela é colocada superficialmente ou tubagem encastrada no paramento.
tudo isto depois se interliga com o gerador de preços. E interligando-se com o gerador de preços, o programa vai-me disponibilizar determinadas válvulas ou determinados diâmetros para o material que eu escolhi, para o tipo de colocação que eu escolhi e principalmente também para o valor da pressão nominal que nós vamos considerar para a tubagem. E pronto, temos aqui também a válvula de seccionamento. Isto é algo que o programa depois vai fazer, lá está, é mais uma vantagem que o programa traz, que é a partir do cálculo da rede em si e dos diâmetros necessários para que a rede cumpra, o programa vai nos avisando se a válvula que eu considerei, seja da série, seja da série com manípulo, seja de esfera, seja a dufa, se existe no mercado válvula para aquele diâmetro de tubagem que foi calculado. Ou seja, isso também nos permite ter uma descrição da rede, enfim, ou seja, ultrapassa um pouco quase o cálculo hidráulico simples que se é feito e acaba por haver uma compatibilização maior entre os elementos que estão introduzidos em toda a rede, a nível de tubagens e válvulas, e a interligação entre elas as duas. Bom, vou começar aqui. A seguir, plantas-grupos. Em plantas-grupos, novamente, é a definição no programa de quantos pisos é que nós vamos precisar para fazer a introdução da rede. Perdão. Bom, aqui a introdução é muito simples. Estes pisos já estão aqui criados nesta obra, exemplo que eu tenho aqui. De qualquer forma, este comando que está aqui permite-me criar pisos acima da rasante. Este comando que está aqui permite-me criar pisos abaixo da rasante, ou seja, clicando aqui ele vai-me criar um piso automaticamente abaixo da cobertura com a descrição que eu pretender e a altura que eu pretender. Atenção, sempre de topo de laje a topo de laje. Então fica criado aqui, não pretendendo neste grupo, posso apagá-lo. E este comando que temos aqui permite-me criar pisos abaixo da rasante. Nós já tínhamos uma cave, podia ser a cave 2 ou piso menos 2. Este texto, novamente, como estava a referir, é editável e o programa criava então uma cave mais. Eu vou também apagar, não será necessário. E então, a nível de pisos necessários para a introdução desta rede, temos esta descrição. Em obra, depois, quanto muito, poderíamos definir também os dados do projeto, apesar de que isto depois acaba por ser também partilhável com as outras especialidades, porque terem atenção, o CIP-CAD Map permite-nos calcular todas estas especialidades numa obra, ou seja, eu posso estar a calcular o novo CIP-Termo, o RH, e aproveitar o RH para calcular a acústica, e aproveitar a envolvente que está introduzida a nível de revestimentos para calcular todas as outras especialidades, por isso é que alguns menus estão aqui, acabam por ser partilhados pelas outras especialidades todas. Há outra situação que nós temos aqui, que é a configuração do gerador de preços. Isto permite-me parametrizar o gerador de preços para que depois de calculada a rede, o orçamento que é gerado pelo programa de forma automática esteja o mais adequado possível à envolvente que temos, não é? Ou neste caso ao edifício ou a rede do edifício que estamos a calcular. Essas opções que estão aqui vão fazer alterar o preço efetivo da rede no final. Depois de criar os pisos, nós devemos ir aqui a este comando editar máscaras, e neste comando editar máscaras permite-nos aceder à diretoria onde nós guardamos as arquiteturas. Ou seja, eu já tenho aqui as arquiteturas disponibilizadas, mas fazendo mais novamente, entraríamos no explorador do Windows e a partir daí acedíamos à diretoria onde estão as arquiteturas e selecionávamos e importávamos para o programa. Podíamos fazer aceitar, e a partir daí tínhamos os ficheiros, então, de CAD disponíveis no programa. O último passo que deveríamos fazer aqui acabaria por ser a atribuição destas plantas, ou seja, neste lado temos os pisos que criamos no programa, deste lado temos as arquiteturas que importamos, e à medida que vamos selecionando cada um deles, iríamos colocar o visto na arquitetura que eu quero ver no determinado piso que estou a selecionar. E basicamente é isto. E como podem reparar, devem ter sempre cada planta no seu ficheiro de CAD e perfeitamente alinhados, ou seja,
Tem que arranjar um ponto que garanta a verticalidade. Se fosse este canto deste edifício, se este canto deste edifício no piso 0 estivesse no ponto 0, 0, a planta do piso 1, este mesmo canto deveria estar no piso 0, 0, se este canto me garantisse a verticalidade de todas as plantas. A partir daí, aceitando, nós subindo e descendo do piso, com estes comandos, o programa vai atualizando a arquitetura, porque está associada a esse determinado piso. Relativamente à introdução de dados. Todos os comandos de introdução de dados estão aqui. De qualquer forma, eu vou usar estes menus, estão aqui em cima. E, relativamente ao abastecimento de água, temos estes campos que temos aqui. E também tubagem. A drenagem de água seria cá para baixo, mas está desativo, porque tínhamos desativado anteriormente. A introdução de dados podem seguir este exemplo que eu vou fazer aqui. Se calhar torna-se mais simples, mas isto também depende da prática de cada um. Se calhar introduzir primeiro os equipamentos e depois de introduzir os equipamentos, introduzir as tubagens. De qualquer forma, ficará ao vosso critério. Primeiro de tudo era a colocação da tomada e válvula de corte de ramado de ligação à rede de abastecimento de água. A partir daqui temos logo escolhas que podemos tomar, bem como qual o material que nós vamos usar, se é o polietileno ou aço galvanizado sem soldadura, qual a pressão nominal que nós vamos definir, qual o caudal disponível para a entrada da rede, nesse ponto, e qual a pressão disponível na rede, na entrada. Se pretendesse, poderíamos forçar também o diâmetro do ramado de ligação, ou seja, o ramal de entrada, logo à saída da tomada e válvula de corte de ramal, iria com o diâmetro que eu escolher aqui. Ou então, não forçando aqui, o programa vai-me calcular. E depois também temos aqui a opção de caixa, se a caixa é de alvenaria, se a caixa é pré-fabricada de polipropileno. Isto servirá também depois para as medições. Aceitando, temos então a introdução da rede. Eu vou fazer a introdução daqui a esta rede, que é uma parte mais simples. Vou colocar aqui a orientação e vou colocar aqui a minha tomada de volta. A partir daqui, voltava a instalação, abastecimento de água e o que teríamos logo, imediatamente a seguir, era uma válvula de corte geral dentro da propriedade. Neste caso, vamos escolher sobre esta opção e aceitaremos. Vou colocar, e o programa, como podem reparar, gera-me alinhamentos. Isto tem tudo a ver com estas opções que tenho aqui, que é referências a objetos. Este programa gera rastreios, tipo Polar do CAD, em que permite então ter um pouco mais de alinhamento da introdução da rede. Vou colocar aqui. Seguidamente, instalação, abastecimento de água, e temos uma válvula de seccionamento individual. E aqui é que surgem algumas dúvidas. Uma coisa é válvula de seccionamento individual para o programa, outra coisa é válvula de local úmido. Iremos já ver a seguir. Então, logo aqui nós temos uma válvula de seccionamento individual. E vou colocar aqui a válvula de seccionamento individual. Aliás, perdão, vou fazer aqui uma coisa antes. Primeiro vou colocar aqui uma bateria de contadores divisionários. Certo? E a seguir da bateria de contadores, porque isto aqui é uma rede em separada do edifício, também tem que ter o seu contador. A seguir este equipamento é que eu vou colocar uma válvula de seccionamento individual. Ao colocar a válvula de seccionamento individual, é que o programa surge no programa esta opção, que são as unidades de utilização, ou seja, voltamos àquilo que eu tinha referido anteriormente. São as válvulas de seccionamento individual que me definem a minha fração autónoma. É da mesma forma como, por exemplo, estarem a calcular uma rede de abastecimento de águas de uma moradia e não terem colocado à entrada da moradia, que existe sempre esta válvula, a válvula de seccionamento individual. Enquanto eu não colocar a válvula de seccionamento individual, o programa não sabe que a fração autónoma está introduzida. O mesmo acontece enquanto tem múltiplas frações autónomas. Ou seja, para cada fração autónoma, a entrada da fração autónoma é necessário colocar a válvula de seccionamento individual, porque é a válvula que me vai fechar a água para toda essa fração. Okay? Mas, voltando a referir, a válvula de seccionamento individual existe à entrada das frações. E só aí. Okay? Iremos já ver o seguinte. Então é assim. Este lado eu vou ter um comércio. Então eu tenho aqui local comercial que lhe vou chamar A, por exemplo. Mas vou definir um local comercial. Eu tenho um requerido e 0 introduzidos. Aceitando, já vou ter um introduzido. Seguidamente, temos então aqui uma casa de banho. Eu vou fazer então a introdução dos equipamentos que temos aqui. Instalação e temos então casa de banho WC não doméstico. Primeiro de tudo vou colocar, por exemplo, o urinol com torneira temporizada.
Temos aqui um e temos aqui outro. Seguidamente, instalação, vou colocar um lavatório controleira monocomando. Vou orientar nesta direção e vou colocar aqui. E aqui temos então uma bacia de retrete, que neste caso podemos ir aqui a local úmido doméstico, temos autocolismo de bacia de retrete. No caso dos locais para este tipo de equipamentos, nós temos sempre a possibilidade de fazer a descrição do aparelho sanitário. Ao fazer a descrição do aparelho sanitário, eu já tenho aqui um selecionado, mas isto seria, por exemplo, ou criarem de forma manual, ou então importarem do gerador de preços. Ao importar do gerador de preços, o programa tem por defeito então bacia de retrete com cisterna baixa, e evitando o tipo de bacia de retrete, temos esta hipótese, ou seja, temos da Casa Comercial da Roca, a série Giralda ou Vitória, a cor, e novamente, para além dos dados efetivamente que existem para o cálculo, né, ou seja, de consumo que este equipamento vai fornecer à rede, já temos este equipamento também identificado para depois, para a criação da própria orçamentação da obra. Eu faço aceitar, faço aceitar e vou então rodar a introdução deste dado e vou colocar aqui. A partir de agora eu poderia fazer então a introdução da tubagem. Eu vou aqui a instalação, tubagem horizontal. Água fria, faço aceitar e vou ligar os meus dados, os meus equipamentos e vou fazer a introdução da rede, por exemplo, por aqui. Vou fazer primeiro assim. Reparem que eu não vou introduzir a rede aqui completamente alinhado por isto. Não convém fazer, porque um destes nós é o abastecimento da sanita, outro é para as águas cinzentas. Perfeitamente as águas cinzentas. Venho por aqui. Reparem, eu se for desligar aqui a ortogonal, o programa identifica-me o que é. Este é o abastecimento de água fria, este aqui é a entrada de águas cinzentas filtradas. Isto é no caso de termos então saídas com estações depuradoras, com uma situação um bocadinho diferente. Então vou, ligo aqui, continuo com, agora posso ligar o ortogonal, por aqui, ligo, e vou ligar daqui a aqui. E tenho a minha rede introduzida. Tudo o que era necessário a nível, aqui é só água fria, está introduzido. Agora, há aqui uma situação. Eu vou fazer agora aqui uma introdução também destes equipamentos que estão aqui. Instalação, fazer assim um pouquinho mais rápido, porque agora é uma repetição. Faço aqui a introdução da tubagem. E temos então a rede introduzida para este lado e este lado. Agora surge a situação das válvulas de local úmido. É isso que tem surgido, ou isso tem criado alguma confusão. Instalação, abastecimento de água, válvula de local úmido. As válvulas de local úmido têm que ser introduzidas sempre à entrada do local úmido ou antes de algum consumo. Agora, há aqui uma situação que se tem que ter atenção. Por exemplo, eu tenho aqui uma válvula de local úmido à entrada desta casa de banho. Ou seja, com esta válvula de local úmido nós podemos encerrar ou fechar a água para estes equipamentos todos desta casa de banho. E eu tenho que ter outra válvula de local úmido aqui à entrada desta casa de banho também. Agora, há uma situação que nós não podemos fazer. Se eu tivesse aqui uma válvula de local úmido, repara, se eu tivesse colocado agora aqui outra válvula de local úmido, esta válvula e esta válvula, por causa destas, estão ligadas em série. Quer dizer que eu fechando esta válvula, estou a encerrar a água para estas duas casas de banho. Isso não é possível. Isso não se deve fazer. E então, para além daquela análise da válvula e do próprio diâmetro que está introduzido no programa, o programa também analisa se há válvulas de local úmido colocadas em série, que nós não devemos nunca fazer isso.
nem a nível de cálculo, e principalmente não a nível de obra. E é esta situação que se tem que considerar sempre. Nós, para cada entrada de local úmido, deveremos definir sempre a válvula de local úmido, tanto para a tubagem de água fria como para a tubagem de água quente. Isso é importante. E não usar, efetivamente, para estas válvulas que existem, não usar a válvula de seccionamento individual. A válvula de seccionamento individual é aquela que está colocada mais embaixo da rede, que define a fração autónoma. Certo? Continuando. Vou fazer agora aqui uma introdução um bocadinho mais simples. Abastecimento de água, tomada a válvula de corte geral. Vou colocar aqui equipamento. Instalação. Válvula de corte geral dentro da propriedade. E vou seguir então aqui com a minha tubagem. Mais ou menos por aqui e por aqui. Neste ponto eu vou ter uma coluna montante. Instalação, tubagem vertical. Água fria e dou aqui um ponto. Eu não necessito definir o início e o fim do grupo. O programa sabe automaticamente onde é que a tubagem vai iniciar, onde é que a tubagem vai introduzir, vai terminar, por causa dos dados introduzidos. E subimos de piso. Se subimos de piso, temos aqui a nossa coluna montante. Seguidamente, instalação, abastecimento de água, bateria de contadores divisioneiros. Vou colocar, segundo esta orientação, nesta posição, e agora vou começar a colocar aqui os dados para a introdução desta fração. Ora bem, instalação, preparação da AQS, por exemplo, uma caldeira a gás para aquecimento e AQS. Vou considerar esta caldeira a gás modal Juncker, se isto, lá está, editando, era a mesma situação, editando a seleção, entramos para o gerador de preços e fazemos a seleção. Novamente, também proveitoso para a orçamentação, para além de que os dados internos estão na própria tabela, e vou colocar aqui, por exemplo. Depois, instalação, vamos colocar aqui local úmido doméstico, lavatório, descrição da parede sanitária, vou considerar uma série à aula da Roca, e temos equipamento aqui, temos aqui, seguidamente, instalação, casas bem, local úmido doméstico, autocolismo bacia de retrete, um aqui, outro com esta direção aqui. Depois, instalação, local úmido, bidé, sede geral também, temos aqui um bidé. Depois temos aqui uma banheira e aqui um chuveiro. Chuveiro. E instalação, local úmido, banheira. E temos uma banheira aqui, por exemplo. Certo. Aqui, instalação, local úmido. Outros consumos temos, aliás, aqui, casas de louça doméstico. Temos lava-louça doméstico. Vou colocar com esta orientação. Aqui, por exemplo. Instalação. Máquina de lavar louça. Vamos colocar aqui. E instalação. Máquina de lavar roupa. Com esta orientação aqui. Por exemplo. Bom. Agora vou considerar a tubagem. Fria. Temos então este nó que liga aqui e depois uma tubagem que vai andar por aqui. Vou fazer a rede com uma introdução desta forma. Vou fazer primeiro aqui o abastecimento à caldeira. Temos ali para a água fria. A partir daqui, eu devo fazer uma derivação. Se eu não faço aqui uma derivação, é como se eu estivesse a fechar e a considerar que isto estaria no local úmido.
eu tenho que fazer uma derivação à rede para estes consumos que estão aqui. Eu vou fazer uma derivação, por exemplo, a partir daqui. E agora posso também fazer assim e daqui. A partir de agora posso então introduzir a minha tubagem de água quente, ou seja, botão direito do rato, água quente, aceitar e vou com a tubagem, por exemplo, por aqui, por aqui. E vou começar a fazer a introdução já de alguns abastecimentos aqui. E agora vou aproveitar com a água fria, fazer a introdução da rede de água fria por aqui. Esta casa de banho está introduzida. Reparem que isto será novamente um local úmido. E eu fiz a minha derivação deste lado. Reparem, se eu tiver que fazer aqui uma derivação, e devo fazê-la, temos então o abastecimento deste lado, por aqui. E agora temos também uma derivação da água quente. Reparem que eu agora necessito definir as minhas válvulas de local úmido novamente. Então temos esta derivação que serve esta casa de banho e temos esta derivação lateral que serve esta casa de banho daqui. Se eu fosse colocar então as minhas válvulas de local úmido, esta orientação, eu tenho uma válvula de local úmido na tubagem de água fria, uma válvula de local úmido na tubagem de água quente. Depois temos deste lado daqui, também à entrada então da casa de banho, uma válvula de local úmido na tubagem de água quente e uma válvula de local úmido na tubagem de água fria. Só que agora surge aqui uma situação. Isso é que é preciso ter também um pouco de atenção com a introdução. Se eu tivesse feito a derivação da minha tubagem para este chuveiro daqui, estas válvulas de local úmido não estariam a fechar este equipamento que está aqui. Ou seja, e se eu colocasse uma válvula de local úmido aqui e aqui, antes de fazer esta, eu estaria a ligar válvulas de local úmido em série e voltaríamos outra vez à mesma situação. Ou seja, o que acontece nesta parte, para esta rede ter algum nexo a nível de introdução e enfim, a nível de obra funcionar bem, é que a tubagem deveria, por exemplo, seguir, vou dizer por aqui, primeiramente um exemplo, e esta tubagem que está aqui, portanto, esta como esta, deviam ser eliminadas e a água fria deveria vir também agora por aqui. E agora posso também eliminar aqueles nós unindo isto com isto, isto com isto. Ou seja, agora, desta forma, estas duas válvulas de local úmido fecham a água para estes três equipamentos e estas duas válvulas de local úmido fecham a água para estes quatro equipamentos. E aqui sim estará bem introduzido e já não haverá problemas relativamente a válvulas de local úmido ligadas em série. Por fim,
para a introdução deste dado que está aqui, ou mesmo nós deveríamos ter atenção, porque esta rede que está aqui também deveria ter efetivamente a sua água quente, e por isso é que vou fazer uma derivação de cá de baixo, que é para poder colocar da mesma forma uma válvula de local úmido, por exemplo, aqui e aqui. E agora sim, estas duas válvulas de local úmido estão a fechar a água para estes três equipamentos. Por fim, e nunca nos devemos esquecer, é que devemos colocar a nossa válvula de seccionamento individual à entrada da fração para então definir que esta fração é uma fração de habitação. Podia-lhe chamar então piso, ou primeiro andar esquerdo, e fica definido um dos T3, ou seja, faltam 7 T3 para colocar, que seria este que está aqui, e depois os pisos superiores a repetir isto que foi aqui considerado. Relativamente à obra já introduzida, ou seja, isto depois seria repetir para os outros pisos e para as outras frações exatamente a mesma introdução. Após a obra estar introduzida, nós vamos a resultados calcular, e sempre que houver algum problema, o programa é nesta altura que me vai avisando, ou seja, faltam válvulas, ou as válvulas estão ligadas em série, ou há tubagens sem consumos, quer dizer que a tubagem não tem nada ligado a nível de consumos, mas não havendo nenhum problema, a obra termina o cálculo até ao fim, e depois podemos visualizar o que é que foi calculado. Então, relativamente a esta tubagem, vamos ver que qual o valor do caudal, a velocidade, o diâmetro interior e o diâmetro nominal, a perda de pressão e todos os dados necessários. À entrada temos também o caudal disponível, a pressão de entrada, o PR também. Será então um pouco a visualização dos resultados da rede. Seguindo o piso, temos então também o resultado da rede de cada uma das frações. Relativamente às listagens, se clicássemos aqui na impressora, podemos então ver o abastecimento de água, temos então o índice, a relação para os ramais de ligação, cálculo hidráulico, os ramais de introdução, depois baterias de contadores, os ramais de distribuição, depois as instalações particulares. Estas listagens podem ser imprimidas diretas do programa ou clicando aqui no botão exportar, exportarem por exemplo para PDF ou RTF, que dá para editar no Word, ou DocX, também dá para editar no Word 2007, ou se quiser. Outro tipo de listagens que podem tirar pelo programa é o projeto de instalação de abastecimento de água. Faltava introduzir aqui os dados para o BIDEC. Tinha a ver aquela escolha do gerador de preços. Eu vou aceitar, ou seja, só está a avisar que no caso da geração do orçamento ele não vai entrar em conta com o preço deste equipamento, o BIDEC, por exemplo. E a partir daqui temos o projeto de instalação de abastecimento de água, com a parte da memória descritiva, os cálculos, o dimensionamento, as condições técnicas, tudo isso fica definido aqui. Claro que há dados que eu não tenho introduzidos logo no programa aqui na lista, mas se introduzíssemos anteriormente ele apareceria listado, de qualquer forma na exportação, exportando para o Word isto, depois passa a ser tudo editado. As características da instalação, depois tem a ver com os dados de cálculo, a formulação usada, são os esquemas de derivações. Depois aqui o dimensionamento, tínhamos visto anteriormente, fica incluído aqui nesta listagem. Projeto de instalações, as condições técnicas. Terá aqui muita informação relativamente aos dados que foram introduzidos. E a partir daqui várias listagens de mapas de trabalhos, mapa de trabalho detalhado, orçamento detalhado, quadro de mão de obra, quadro de materiais. Tudo fica definido aqui de forma automática e relativamente aos dados que introduziram. Mapa de trabalho detalhado,
e depois por fim aqui também o orçamento, com o valor final aqui em baixo, e o orçamento com o texto, com detalhe na descrição. E depois a partir daqui o orçamento com a decomposição em preços simples dos preços compostos, tudo o que foi considerado, uma listagem muito mais extensa, e depois os quadros de mão de obra e os quadros de materiais. Relativamente a desenhos, clicando aqui na plotter, desenhos de obra, sendo mais, temos então a possibilidade de definir ou de desenhar o abastecimento de água, a possibilidade de desenhar a vista 3D do edifício ou criar vistas 3D de cada piso. Eu vou desenhar este esquema que tem aqui, incluindo o esquema da instalação geral e o esquema da instalação interior, faço aceitar novamente e o programa vai-me gerar os fecheiros, ou seja, importamos os fecheiros de CAD e agora vamos editar os fecheiros de CAD com a rede introduzida e calculada. A partir daqui, por menor de um desenho, poderíamos ver o piso de habitação com a topagem definida, sendo que neste exemplo está introduzido também a rede de retorno, e a rede de retorno é muito simples, ou seja, é só colocar uma topagem à saída da rede de retorno do equipamento, uma bomba de retorno, e esta rede de retorno, por exemplo, neste caso, veio ligar aqui esta derivação de água quente, coloca-se exatamente da mesma forma como a água fria ou uma água quente, mesma coisa, e aqui a vista 3D, aqui o programa tem que renderizar um bocadinho mais por causa dos equipamentos, a perspectiva da rede e a geração também automática desta tecnologia, os materiais utilizados e aqui o quadro, os diâmetros utilizados. Para aqui para baixo tem também um esquema de instalação geral. O programa gera o esquema para a bateria de computadores, para cada piso, e esquema de instalação geral, esquema de instalação geral e esquema de instalação interior. Depois tem a ver com os tipos de envolvente interior, ou seja, é de composição da rede em esquema, de forma a permitir uma leitura mais fácil da rede. Isto de qualquer forma está definido na própria planta, mas o programa cria também os esquemas das instalações interiores, lá está, a ser de mais fácil leitura. Pronto, para se imprimir isto aqui, seria imprimir todos e o programa gera este fecheiro para, neste caso, TXF, mas poderiam também imprimir diretamente para a plotter. Este programa também permite depois exportar para o Arquimedes. Ou seja, nós podemos gerar o orçamento, como nós vimos anteriormente, mas exportar este orçamento para o Arquimedes e dentro do Arquimedes fazer as alterações necessárias a nível de preços, a nível de descrições, a nível de quantidades, se for preciso, podemos exportar efetivamente para o Arquimedes.